Fala aí, galera, vamos de react. Hoje vamos acompanhar Sport Center e ESPN com Breilerzinho e companhia, falando sobre esse atropelo do Cruzeiro em cima do Corinthians e a garantia aí da fase de grupo da Libertadores. Então bora, já deixa aquele like, se inscreve, bora acompanhar o vídeo. No ataque e principalmente no meio campo. Corinthians muito vulnerável com essa formação com 3 zagueiros, acabou se expondo no meio campo e ali acaba sendo uma fortaleza do Cruzeiro, com Romero, com Lucas Silva, com Matheus Pereira. Muitos espaços para o Cruzeiro trabalhar. É uma característica do Leonardo Jardim, né? Ter um meio campo forte, um time muito robusto, o Christian fazendo um trabalho muito importante de sustentação. E isso fez com que o Corinthians fosse uma presa fácil. Cruzeiro, que é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, confirma a sua força, confirma a vaga direta na Libertadores, algo importante para o clube, né? Nessa caminhada, até briga pelo título ainda, né? A depender dos resultados de Palmeiras e Flamengo, mas já ter essa confirmação da vaga direta dá tranquilidade para o Cruzeiro na Copa do Brasil. E se esse jogo foi uma prévia, o Corinthians tem de estar muito preocupado, porque a disparidade hoje foi gigante. O Corinthians foi atropelado e não teve respiro para anotar a placa. Foi uma imposição do Cruzeiro, uma intensidade. Ah, tudo bem, tá desfalcado do Memphis, não tem o Bidu, não tem o Hugo Souza, mas ainda assim, mesmo desfalcado, mesmo jogando fora de casa, para quem quer e tem a ambição de um título de Copa do Brasil, o Corinthians vai ter de elevar e muito o seu nível para competir com o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. É isso, Zinho. Nessa prévia da semifinal da Copa do Brasil, total vantagem do Cruzeiro, né? Teve o gol anulado ainda do Sinisterra no final. Eu tenho pra mim que se fosse 4-0, até diria mais do que foi o jogo do que os 3-0, Zinho. Boa noite. Muito boa noite, Edu. Satisfação estar com você. Breiler, meu camarada, meu parceiro, fã de esporte. Eu concordo, Edu, concordo. Foi um atropelo e 4-0... seria um resultado que não seria nenhum tipo de desmerecimento ao que foi o jogo, né? Muito superior o Cruzeiro. Um Cruzeiro que eu confesso, a gente falou aqui antes do programa, né? Eu e você, num bate-papo rápido, né, Edu? Que a gente acha que foi a melhor partida do Cruzeiro nesse retorno. Fazia tempo, assim, o Cruzeiro deu umas vaciladas aí nessa reta final, né? A gente pensar que o Cruzeiro empatou com o Fluminense, os dois últimos, empatou com o Fluminense em casa, o Fluminense roubou ponto aí do Flamengo também, roubou ponto, ganhou do Flamengo, empatou com o Palmeiras, mas empatou com o Cruzeiro aí no Mineirão. O Cruzeiro também empatou com o Juventude, que briga na parte de baixo para tá tentando fugir de um rebaixamento, muito difícil a situação do Juventude. Então a gente soma aí, não, tô falando só esses dois últimos, antes desse jogo, né, Edu? Tô falando de 4 pontos que o Cruzeiro deixou. Hoje ele estaria aí com 72 pontos, tá com 68, né? Isso. Mais 4 pontos, seria 72 pontos. Briga direta pelo título. Acho que o Cruzeiro, a situação fica complicada para o título, o Breiler falou muito bem. Classificação para a Libertadores já está garantida pelo Brasileirão, mas para mim é o grande favorito para conquistar a Copa do Brasil. Agora, é claro que esse jogo de hoje acho que vai ser totalmente diferente do confronto da semifinal. O Corinthians vai decidir em casa o jogo, com certeza o Dorival vai tirar lições, é um Corinthians no mata-mata que é diferente, mas hoje, pensando em hoje, seria muito difícil reverter, né? Tomar de 3-0 no primeiro jogo, esquece. Tá fora de uma final. Seria muito complicado reverter. Pela boa equipe que o Cruzeiro tem, pelo momento que o Cruzeiro tem, principalmente do Caio Jorge com o Matheus Pereira, essa dupla se encaixa. E quando funciona, acontece o que aconteceu. Esse atropelo no Corinthians, Edu. O Zinho, né, toca nesse ponto e eu concordo totalmente. Pelo jogo de hoje, não dá para dizer o que vai ser a Copa do Brasil, porque são 2 jogos, tem o Corinthians com essa carta na manga de decidir em casa, mas evidentemente, pelo que viu em campo hoje no Mineirão, o torcedor corintiano fica muito preocupado. Fica preocupado em saber como o Dorival vai montar esse time
para neutralizar essa força do Cruzeiro pelo meio. Se ele vai desfazer, como desfez no intervalo, o sistema com 3 zagueiros, se vai tentar encorpar mais o meio-campo, se vai com Carrilho por ali. O Felipe Longo ainda fez defesas importantes, né? E nem dá para colocar nada na conta do Felipe Longo hoje. Mesmo se tivesse o Hugo Souza ali, pela superioridade do Cruzeiro, e algo que preocupa no Corinthians. Tudo bem, estava sem o Memphis. Ô Breler, o terceiro gol que a gente está vendo aí, há quem diga que ele poderia ter esticado o braço. Corintianos na redação disseram, poxa, braço curto, hein? Olha, o jogador sai com boa condição para finalizar. Eu acho que é mais mérito do Arroio também. E solta a pancada de direita ali, quase dentro da área. Não dá para falar que uma bola defensável para o Felipe Longo. E, de fato, assim, o Corinthians hoje, se estivesse completo, pela maneira como o jogo se desenrolou, eu vejo que também não teria grandes argumentos assim para enfrentar o Cruzeiro, porque a intensidade do Cruzeiro foi maior, volume de jogo, o Corinthians não conseguiu finalizar uma bola no gol. Aí o torcedor corintiano pode dizer, mas se tivesse o Memphis ali, geraria mais poder de fogo no ataque, mas Aliás, acho que a gente não explicou ainda, né, para quem está acompanhando, o Memphis teve diagnosticado um edema ósseo na partida contra o São Paulo, né, depois do jogo contra o São Paulo, na quinta-feira, e deve ficar alguns jogos fora. Talvez volte só para a semifinal da Copa do Brasil, né? Mas tentando projetar esse Corinthians, hoje a preocupação do Dorival tem de ser como bater com essa intensidade do Cruzeiro, ainda mais porque vai jogar o primeiro jogo fora de casa. Então, se jogar da maneira como jogou, exposto no meio, dando tranquilidade para o Cruzeiro sair a bola por ali, dando tranquilidade para o Cruzeiro finalizar. Foram 17 finalizações do Cruzeiro, 7 no gol. Então a gente mostrou defesa do Felipe Longo, o goleiro trabalhando o tempo inteiro. O Cássio foi trabalhar ali uma finalização do Yuri Alberto no final e que já não estava valendo mais. Então, por tudo isso, eu vejo que hoje é uma noite para deixar o torcedor corintiano preocupado, mas a gente faz essa ponderação. Copa do Brasil, são 2 jogos. O Corinthians tem outro nível de mobilização e esse é um Corinthians que, além de inconstante, é um time que escolhe jogos para ter intensidade maior, escolhe o jogo para jogar de fato. Isso tem o clássico contra o São Paulo, outra rotação, outra página. Que é uma no cravo, outra na ferradura, seja lá o que for cravo. Você sabe o que é cravo? Não, e esse Corinthians, a marca do Corinthians do Dorival é a inconstância. Não consegue ali emplacar vários jogos com bom desempenho. E hoje foi mais um desses jogos. Será que isso vai ser a tônica até o fim da temporada, até chegar à Copa do Brasil? Ou ainda tem campeonato, incluindo a Copa do Brasil? Essa é a questão. Pois mas eu acredito que o Dorival vai não só mobilizar diferente, mas armar o Corinthians numa outra configuração. Com o meio-campo de hoje, vai ficar muito difícil. Claro que a gente vai pro Mineirão já, né? Com o nosso repórter Rodrigo Jufo, mas, Zinho, vamos falar muito do Cruzeiro também, dos méritos do Caio Jorge. Caio Jorge arrebentando, né? Mas Matheus Pereira jogando muito bem, Kaique, o Arroio, garoto de 19 anos, bom de bola. Mas pro torcedor corintiano, Zinho, preocupação total por essa prévia. O que esse jogo leva para a Copa do Brasil, na sua opinião? Então, Edu, a preocupação tem que existir. Porque a diferença de qualidade técnica e de organização de time, ela existe. É muito grande. Eu acredito num Corinthians muito forte pela torcida, por ser um mata-mata, e uma mobilização do grupo e do Dorival para a semifinal. Mas o que me chama a atenção é que o Breire falou e eu também concordo. Essa oscilação não mantém uma regularidade e o problema maior, quando você precisa do elenco, esse elenco não corresponde, não rende. O Dorival tem que buscar uma mudança tática no time, porque quando ele tem a ausência de um Memphis ou de um jogador de meio campo, de mais criatividade, ele não tem uma peça de reposição. Aí ele tem que ir para um sistema com 3 zagueiros, com 3 volantes. Fica muito difícil, né? O Corinthians não... Eu acho que os 11 titulares do Corinthians, se eles estiverem prontos para esse jogo, ainda bem, o corintiano deve estar falando, ainda bem que mudou, né, a data.
Não vai ser durante o Campeonato Brasileiro, é só quando terminar o Campeonato Brasileiro. Isso foi bom para tentar recuperar os jogadores que estão de fora, para condicionar melhor. O Corinthians não corre risco de cair. Então, assim, eu acho que assim, para você ter chance contra o Cruzeiro, que é superior e que mantém o mesmo elenco, a repetição de equipe, o Corinthians tem que recuperar seus jogadores, aqueles 11 titulares. E não fazer as besteiras que o Martínez fez hoje, né? Hoje ele provou do veneno. Ele costuma ficar irritando o adversário, ele ficar o tempo todo no ouvido do juiz, ou dando aquela chegadinha, irritando, que o cara perde o controle com ele. Hoje foi ele que perdeu. O Matheus Pereira tirou ele do sério. E aí ele revida, e aí o VAR chama e ele é expulso. Ficar com um a menos. Você já com desfalques, jogando fora de casa, já em desvantagem no jogo. Já foi mais no segundo tempo, mas assim, te tira qualquer tipo de reação dentro de um jogo. Então o Corinthians tem que estar muito bem concentrado, recuperado fisicamente e não dar essa chance de perder jogador numa partida que não entra como favorito. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem que pensar dessa forma para ter chance contra o Cruzeiro, que para mim é o grande favorito para a conquista da Copa do Brasil. Nesse domingo foi um show celeste. Realmente, a gente falava aqui do primeiro turno, que foi muito bom, né? A gente fala, talvez seja a melhor atuação no segundo turno, porque no primeiro ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro, fez 3-0 sobre o Bahia, chegou com tudo ali o Cruzeiro no primeiro turno. Agora, como lembrou o Zinho, tropeçou nos últimos 2 jogos, com 2 empates, né? Podemos chamar, para quem estava brigando pelo título, 2 empates e tropeço contra o Fluminense, especialmente contra o Juventude. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro, como está neste momento, a 3 rodadas do fim. Então, o Flamengo 74 pontos, o Palmeiras 70. Você observa que o Zinho falou, com mais 4 pontos nos últimos 2 jogos, poderia estar lá entre Flamengo e Palmeiras, vivíssimo nessa briga, né? O torcedor aponta também ali o empate com o Sport como um tropeço, né? O rebaixado Sport. Mas seguindo na tabela, o Mirassol 60, o Botafogo 58, Bahia 56, venceu. O Botafogo também venceu, o Fluminense ali na cola, o São Paulo venceu, vamos falar já que neste domingo bateu o Juventude, Bragantino 45, Corinthians também 45. São Paulo sonha com essa 8ª colocação, torce até para o Cruzeiro. Torce para Cruzeiro ou Fluminense, que abriria o G8 na Libertadores, né? Então, nesse momento, São Paulo pode estar na zona de Libertadores caso a Copa do Brasil tenha Flu ou Cruzeiro como campeão. O Atlético 44, o Grêmio 43, Vasco 42, Ceará 42. Ai, que jogo vai ser amanhã, Internacional e Santos, hein? Porque o Vitória venceu, deixou o Santos na zona do rebaixamento. Inter tem 40, o Santos 37. Os 2 times se enfrentam, Inter e Santos, sem Neymar. Fortaleza 34, Juventude 33 e Sport 17 pontos ganhos. Vamos pro Mineirão, a gente vai conversar muito mais, mas eu quero saber como foi a reação do torcedor cruzeirense, torcedor celeste, uma festa, e eu quero saber a visão de quem tá lá. Rodrigo Jufo, direto do Mineirão, conta pra gente, amigo, como foi essa festa aí, show, gala do Cruzeiro contra o Corinthians, amigo. Boa noite. Boa noite, Edu, todos os amigos ligados no Sport Center. É isso, foi um atropelo do Cruzeiro aqui no Mineirão nessa noite. Mais de 30 mil torcedores estiveram presentes aqui no estádio para ver o Cruzeiro se garantir matematicamente na próxima fase de grupos da Conmebol Libertadores. Precisava só de um empate hoje diante do Corinthians, conseguiu uma vitória por 3-0 num domínio absoluto. Começou o primeiro tempo tendo as melhores chances até o Caio Jorge fazer o primeiro gol e o Corinthians tentava ensaiar uma reação, mas não conseguia se organizar, não conseguia fugir da marcação-pressão do Cruzeiro, não conseguia chegar ao campo de ataque e o Cruzeiro conseguiu dominar ainda mais o jogo. No segundo tempo, o técnico Dorival Júnior abriu mão do esquema de 3 zagueiros, o que fez o Corinthians ficar ainda mais aberto, né?
e o Cruzeiro conseguir mais espaços. E aí na segunda etapa, Caio Jorge mais uma vez fez o 21º gol dele nesse Campeonato Brasileiro, artilheiro do campeonato, aí botando mais uma vantagem no Arrascaeta, que marcou ontem também. E no final ele puxou o contra-ataque depois de um passe errado no Corinthians e botou o Arroio na frente do gol para fazer o terceiro gol. Torcedores muito animados aqui no Mineirão com essa grande vitória. O Cruzeiro também conseguiu trazer o trio de volta, que na última rodada estava suspenso. O Arroio, o Christian e o Matheus Pereira foi um trio fundamental para conseguir o placar de hoje e assim garantir o Cruzeiro aí nesse G5 já na fase de grupos. Não vai precisar disputar nenhuma primeira fase da Libertadores no ano que vem. O Cruzeiro então brigando, encostando ali no Palmeiras, sonhando com um título, mais aí fica muito difícil, mas o torcedor do Mineiro segue confiante ali. Enquanto tiver 1% de esperança, o Cruzeiro vai disputar esse título brasileiro com o Flamengo e também com o Palmeiras. No lado do Corinthians, parece que foi uma noite que nada deu certo. O time tentou algumas formas de ataque, tentou alguns cruzamentos, acabou não tendo muita felicidade nas finalizações. Sai desse jogo aqui no Mineirão sem nenhum chute no alvo, sem nenhum chute no gol. O Cássio não fez nenhuma defesa. O Corinthians teve 3 boas chances, 2 foram assinalados impedimento e uma foi uma cabeçada do Yuri Alberto que passou perto da trave, mas ele não acertou efetivamente o gol. E depois do terceiro gol, Dorival Júnior tirou o Rodrigo Garro, né, que voltou de suspensão nessa rodada, porque viu que o placar já estava muito elástico, poupou o meia argentino, botou o Martínez no jogo para fechar e evitar, quem sabe, uma goleada maior. Mas aí 15 minutos depois o Martínez acertou, o Matheus Pereira foi expulso, o Corinthians ficou com 1 a menos na reta final, ainda sofreu um gol do Sinisterra, mas que foi anulado. E assim sai com esse 3-0 no Mineirão e com a torcida apreensiva. Afinal, daqui a 20 dias o Corinthians retorna aqui no Mineirão para encarar o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. E aí, como lidar com essa derrota, tentar esquecer para poder fazer um novo jogo daqui a 20 dias e conseguir um bom resultado para levar para a Neoquímica Arena. Estou aqui na área onde os jogadores vão passar daqui a pouco e eu volto aqui no Sport Center com os personagens dessa partida, Edu. Prioridade é toda sua. Vamos ver se a gente também ouve o Dorival Júnior, o Leonardo Jardim, né, os dois técnicos que se enfrentarão em breve também pela Copa do Brasil. Então qualquer coisa, puxa a cordinha que a gente freia o ônibus aqui, seu Rodrigo Jufo. Ô, Breilê, quem foi o grande jogador da partida, na sua opinião? É Caio Jorge e o segundo? Eu acho que é Caio Jorge, né? Aí, Caio Jorge. A lista é grande do Cruzeiro, né? Caio Jorge pelos 2 gols. O Cruzeiro é um time muito sólido, né, Edu? Essa característica do Leonardo Jardim. Então, a defesa passa confiança, o meio-campo são jogadores que não necessariamente são plásticos ali com a bola, mas Lucas Silva, Romero, Christian dão muita sustentação, mas ao lado do Caio Jorge eu ficaria com o Matheus Pereira. Para mim é um jogador muito diferente. A jogada do primeiro gol é muito bem trabalhada, desde o campo de defesa, saindo bem a bola, o Matheus Pereira sustentando e carregando no meio campo. A enfiada de bola dele é algo ali que poucos têm essa visão, né, de acelerar o passe, de ter a visão de um companheiro em progressão. E até curioso, né, porque dos selecionáveis do Cruzeiro ali, Fabrício Bruno, Caio Jorge, por ser o artilheiro do campeonato, que já até foi testado, e o Matheus Pereira, eu vejo que o Matheus Pereira merecia mais uma chance na seleção. Até por essa carência de um jogador articulador, dinâmico, e ele, na minha visão, não foi devidamente testado. Não teve ali uma oportunidade de fato, mostrar o futebol dele na seleção. E eu sei que é difícil, né, reproduzir o que faz no clube na seleção. Mas por essa carência de um articulador, eu vejo que o Ancelotti deveria olhar com mais carinho. Falta uma data FIFA só, é muito pouco tempo para testar, mas nada me tira da cabeça que o Matheus Pereira pode ser mais útil na criação do que o Paquetá, por exemplo. O Matheus Pereira tem mais característica de um meio articulador que o Paquetá. O Paquetá é muito pelo aspecto físico, por já ter jogado uma Copa. E no caso do Caio Jorge, a concorrência é muito grande. Não basta ser o artilheiro do campeonato. Tem gente ali muito boa e até nessa ideia do Ancelotti de jogar sem um 9 de referência, sem um 9 centroavante, o Caio Jorge fica mais difícil para ele. Mas no lugar do Ancelotti, eu olharia com muito carinho para o Matheus Pereira para ter uma opção, né, desse cara mais cerebral no meio-campo. O que ele faz no Cruzeiro em mais uma temporada é notável e é um time... o time titular do Cruzeiro hoje é muito superior
em bola, né, em desempenho, ao do Corinthians. E não era para ser, porque no papel são times até muito parelhos. Mas hoje, pelo trabalho do Leonardo Jardim, por ser muito mais sólido, por ter muito mais regularidade que o Dorival no comando, isso só confirma o favoritismo do Cruzeiro na Copa do Brasil, sabendo que é outro jogo, outra parada, é mata-mata, mas hoje foi uma amostragem de que um conjunto sólido naturalmente potencializa bons jogadores. Matheus Pereira e Caio Jorge são dois deles. É claro que a gente põe na balança que o Corinthians é muito mais forte jogando em Itaquera, né? Sim, a gente também. vai discutir isso daqui a pouco, mas o é o médico e o monstro, né? Mas foi 0-0 o jogo, né? O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro não perdeu em Itaquera. Então o Corinthians o Dorival vai ter de quebrar muito a cabeça até lá para encontrar uma maneira de competir mais. E todas as mexidas do Dorival foram ali pensando em incorporar o meio campo. Tira o Anrileri, coloca Vitinho, tenta Carrilho, Martínez e não consegue. O Cruzeiro continua superior no setor. E se deixar o Cruzeiro jogar por ali, o Matheus Pereira vai ter espaço para achar Caio Jorge, Arroio, Sinisterra, porque são jogadores muito rápidos lá na frente. Mas no primeiro turno, o torcedor corintiano se lembra, 0-0, foi comemorado até, porque era aquela fase que o Cruzeiro estava voando. Então foi 0-0 para o Corinthians naquela ocasião. Tipo isso. Mas eu quero a sua opinião também sobre o Matheus Pereira, porque não é de hoje, né? Desde o ano passado, grandes atuações pelo Cruzeiro. Se ele poderia estar ali na lista do Ancelotti, quero a sua opinião também. Mas antes, também precisamos falar do Caio Jorge. Põe na tela pra gente os números do KJ. 32 jogos no Brasileirão 2025, 21 gols, artilheiro isolado, como o Rodrigo Jufo lembrou pra gente. 8 assistências, o segundo no ranking do Brasileirão. 0,66 gol por jogo, é o terceiro. 5 vitórias garantidas com o gol dele. 3 finalizações por partida. 1,4 em finalizações no alvo por jogo. Também primeiro nesses dois quesitos. Marcou 4 só nos últimos 2. E é artilheiro da Copa do Brasil também, hein? Tem isso, Zinho. Tem mais 5 gols na Copa do Brasil. Tá demais o KJ, hein? Então vamos emendar Caio Jorge e Matheus Pereira, a dupla de sucesso do Cruzeiro. Essa dupla vive um momento melhor do que a maioria dos jogadores que estão atuando na seleção brasileira hoje. Na função do Matheus Pereira, principalmente, não tem nenhum jogador brasileiro, porque o Arrascaeta não é brasileiro, mas assim, brasileiro, nacionalidade brasileira, jogando nessa função, ele é o melhor jogador, incluindo quem tá jogando lá no exterior. Primeiro que não tem ninguém no exterior que tem essa característica dele. O Matheus Cunha não é essa característica, faz essa função ali de um falso 9, meia, né? Ele não é nem o centroavante, mas para mim também não é o meia. Ele é um segundo atacante, o Cunha. O Rodrigo está jogando mais para o lado, que para mim de todos que o Ancelotti convoca, de todos os meias pontas que ele convoca, o que tem mais característica de meia-meia é o Rodrigo, mas assim mesmo no jogo da seleção ele jogou pelo lado esquerdo, mais aberto pelo lado esquerdo, e o Vinícius jogou por dentro, junto com o Matheus Cunha, né, com o Estevão aberto pelo lado direito. Então, para fazer essa função de meia que joga atrás do atacante, o 4-2-3-1, que são 2 pontas, 2 jogadores de velocidade pelo lado, com um centroavante mais de referência e o meia nessa linha de 3 jogadores, o meia por trás do atacante, ninguém faz essa função hoje para mim, nesse momento, melhor que o Matheus Pereira. Primeiro que o Ancelotti não tem esse jogador, ele não convoca esse jogador, não tem com essa característica. E ele, como o Breyer falou, teve poucas, né? Não teve oportunidade para de repente ser testado fazendo essa função. E o Caio Jorge, se você fosse o técnico da seleção, levaria para a Copa? Eu acho que ele tem que ser testado novamente, porque quando ele foi convocado, infelizmente ele machucou. Ele teve uma lesão, ele entra no jogo e tem uma lesão. E até volta para o Cruzeiro, ele nem fica para o outro jogo. Pelo desempenho dele no Campeonato Brasileiro, o Ancelotti falou que não tem esse negócio de campeonato, ele tiver que levar jogador que está jogando no Campeonato Brasileiro em relação a... não tem vantagem, porque joga na Europa
leva uma vantagem, é quem estiver jogando melhor. Então, assim, o Richarlison hoje não joga melhor que ele, que não é nem titular lá na Europa. Né? Então, assim, eu acho que o Caio Jorge, artilheiro do campeonato, além de artilheiro, dá passe também para gol, participa do jogo, dá assistência, é um atacante de muita movimentação com velocidade. Ele não é aquele cara pesadão, mas ele faz essa função do cara que bota a bola para dentro do gol, para o artilheiro. Então, acho que assim, tem mais uma data FIFA, não é o momento dos testes. Se chegar no ano que vem, ele continua desempenhando, e eu acredito que ele vai continuar desempenhando no Cruzeiro. O Cruzeiro já classificado para Libertadores, grandes competições, bem preparado, jovem, tem que ser testado novamente. Tem aquela história, seleção é momento também. Também, né? Tem o histórico, tem o preparo, mas às vezes o cara chega voando. E a Copa do Mundo é a melhor seleção daquele mês. Então, vamos lá, né? Tem tempo ainda para determinados testes. Daqui a pouquinho você vai ver, aliás, um gol do Richarlison, um golaço pelo Tottenham na Premier League. Isso a gente vai mostrar aqui no Sport Center. Mas 26 gols na temporada tem o Caio Jorge. Mas antes vamos ouvir o técnico dele. O Leonardo Jardim fala agora no Sport Center. Em relação ao jogo, eu acho que é uma avaliação unânime. Conseguimos ser superior ao adversário. Na primeira parte criamos algumas situações, não conseguimos concretizar todas, só concretizamos uma. Na segunda parte voltamos a entrar forte e acabamos por fazer mais 2 golos e acho que foi uma vitória merecida. Até acabamos por fazer mais 3, mas houve alguém que anulou um gol, não sei porquê, eu ainda não percebi, já vi a imagem 3 ou 4 vezes, não percebi, mas isso não interessa. O que interessa é que hoje os jogadores tiveram uma boa performance, foi um grande jogo contra um grande adversário que é o Corinthians, toda a gente sabe, mas tivemos ao nível dos melhores jogos do Mineirão este ano. Mister, nessa linha, né, de um dos melhores jogos do Cruzeiro, dá para dizer que isso também é fruto de tudo aquilo que começou lá atrás? Essa é uma primeira pergunta, né, que tinha como objetivo, essa pergunta até que foi feita pelo Pio, que era voltar a uma fase de grupos de Copa Libertadores, né, porque não é só um jogo, isso é uma construção. E uma segunda pergunta, se você me permite, chegou a hora de dar uma variada no time, dar alternativa para outros jogadores, oportunidade para outros jogadores, pensando na semifinal de dezembro contra o próprio Corinthians? Obrigado. Bem, vamos por etapas em relação à resposta. Em primeiro lugar, com certeza que esta qualificação e esta performance dos jogadores tem a ver com tudo aquilo que eles fizeram estamos em novembro, eu cheguei em fevereiro, estamos a falar de 9, 10 meses. É neste momento uma equipa diferente daquela que iniciou. Eu não me esqueço que quando jogamos a Libertadores eu falei aqui ou outro sítio na conferência que o Cruzeiro não era equipa para estar a jogar a Sul-Americana, que nós queríamos jogar a Libertadores porque o nome do Cruzeiro assim o merece, porque o elenco tem qualidade para jogar uma competição que é a melhor competição da Sul-América. E eu também não queria treinar uma equipa que jogasse a Sul-Americana. Por isso, o Padrinho, há 4 meses atrás, disse que este grupo tinha conseguido retomar o orgulho dos cruzeirenses. E nós hoje conseguimos, além do orgulho dos cruzeirenses, colocar a equipa no seu devido patamar, que é jogar a prova mais importante da Sul-América. Em relação à segunda parte da pergunta, mesclar um pouco mais, o objetivo foi atingido, mas temos com certeza ainda aqui alguns sub-objetivos, não queremos também perder posições na tabela. O que mais me preocupa, sinceramente, é o jogo do Santos,
porque é 2 dias antes do jogo do Corinthians e aí, com certeza, se não tivermos nenhum objetivo forte, e quem diga objetivo forte é o primeiro lugar, com certeza vamos ter que fazer muitas trocas para estarmos frescos para o jogo do Corinthians. Em relação aos próximos 2 jogos, no Ceará temos agora vários dias para recuperar a equipa. Depois do jogo do Botafogo vamos ter mais 4 dias. Com certeza que vai haver algumas trocas. Um deles é o Romero, que o Romero está com o 3º amarelo. Depois podemos trocar mais um ou outro jogador. Mas com certeza queremos continuar a manter o ritmo também, que é importante. A gente não pode deixar cair o ritmo agora e esperar pela Copa do Brasil. A gente tem que manter com uma gestão cuidada, mas manter a intensidade para que a gente chegue à altura do mata-mata, principalmente contra o Corinthians, frescos e com um bom nível competitivo. Jardim, hoje, é claro que o Cruzeiro ainda tem mais algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro, mas certamente a torcida hoje viu esse jogo que o Cruzeiro fez assim, beirando a perfeição. O time jogou muita bola no primeiro tempo, no segundo tempo, muita intensidade. Hoje a gente pode dizer que não é o Corinthians que não jogou, o Cruzeiro não deixou o Corinthians jogar. Tendo em base esse jogo de hoje, dá para você tirar alguma coisa, enfim, para lá na frente, quando o Cruzeiro novamente for pegar esse mesmo Corinthians pela Copa do Brasil, isso serviu como uma prévia desses jogos que o Cruzeiro tem lá pela frente? Ou você acha que vai ser totalmente diferente quando o Cruzeiro e o Corinthians se encontrarem aí sim, buscando a vaga para a final da Copa do Brasil? Em relação ao que será os jogos da Copa, eu penso que em termos atmosféricos são diferentes um jogo de semifinal ou um jogo do campeonato. Com certeza que serão as mesmas equipas, não é? Será o Corinthians, que não foge muito desta estrutura, apesar de ter 1 ou 2 jogadores de fora. O Cruzeiro a mesma coisa, que tem 1 ou 2 jogadores de fora da sua linha, por isso vamos esperar que seja um confronto que eu acho que vai ser equilibrado. Vai ser equilibrado, pode ser decidido ao pormenor, e vocês sabem que hoje em dia não há jogos fáceis em todas as competições, não há vitórias antecipadas, é preciso ganhar, e para ganhar é preciso ganhar dentro do campo. Ô Jardim, parabéns pela vitória. A gente já te conhece, sabe que você não é muito de individualizar, mas a fase do Caio é absurda, né? Ele tem os méritos para a bola poder sobrar para ele, o primeiro gol é prova disso, né? Ele poderia ter ficado parado numa obstrução que tem no início da jogada, mas ele vai até o fim, briga por ela, a bola sobra para ele poder fazer o gol, mais 2 gols hoje, numa sequência, já fez em Caxias do Sul. Você já trabalhou com algum jogador que viveu uma fase parecida com a do Caio? Te lembra alguma coisa? O que você tem para falar especialmente do Caio Jorge? Não, com certeza que eu já tive jogadores que foram grandes goleadores. Acho que o Caio teve 2 momentos muito bons, o momento inicial, depois teve ali um momento em que talvez uns 10 jogos que não teve em termos de finalização muito bem, mas teve sempre em termos de pressão, teve em termos de assistências e outras situações inerentes ao jogo, e agora está voltando outra vez a finalizar as situações que ele cria e que a equipa cria também para ele. Os golos não vêm do céu, não é remates de costas que a bola entra, são situações trabalhadas, como hoje, situações de corredor, situações de primeira bola, segunda bola, tudo isto faz parte do trabalho que nós desenvolvemos, sempre não esquecendo que quer ele, quer o Mateus, tem uma tarefa defensiva também importante na primeira fase do jogo, em termos de pressão, em termos do equilíbrio da nossa equipa. E isso para mim é fundamental, porque ser só um atacante ou ser só um segundo atacante, como nós jogamos, e só atacar, na nossa equipa cria dificuldades. Nós queremos sempre que a equipa seja compacta, e o Caio, mesmo no momento menos bom que ele teve na época, ele teve essa atitude e esse comportamento, e queremos que ele tenha essa atitude e esse comportamento e que também faça golos, e isso é importante para nós. Ô Jardim. Jardim falando sobre vários assuntos, né?
até sobre Sul-Americana, que o lugar do Cruzeiro é a Libertadores. A campanha na Sul-Americana foi inacreditável, né? Não ganhou do Muxucruna, perdeu um dos jogos, empatou o outro. Isso até virou motivo de piada. Aliás, essa gangorra mineira, o cruzeirense está feliz da vida, né? Porque viu o atleticano deixar escapar o título da Sul-Americana no sábado e tem essa atuação no domingo, essa prévia da semifinal da Copa do Brasil. O Leonardo Jardim também falou sobre isso, né? Sobre a preocupação com o jogo contra o Santos, é o último do Campeonato Brasileiro, no dia 7, e no dia 10 já tem o primeiro jogo semifinal. Zinho, mas o Leonardo Jardim faz um trabalho espetacular, né? O que a gente vê, a calma e o jeito que ele fala, realmente só elogios para o trabalho dele, né, Zinho? E assim, ele chega num momento muito difícil, né? Porque a badalação das contratações do Cruzeiro foram enormes. Aquela coisa de receber no aeroporto, de lotar o Mineirão para apresentar o novo elenco, principalmente a contratação do Dudu e do Gabigol. As grandes estrelas, né? Foram outros contratados também, mas esses dois trouxe o interesse de toda a mídia, o torcedor muito empolgado. E não é fácil um treinador chegar no momento que está de formação de um elenco e o rendimento não acontecendo, e ele tem que ter a gestão do grupo, ele tem que ter o pulso forte. De deixar de fora medalhões que foram contratados a peso de ouro, né? Contratos altíssimos, e ele tem que pensar no time, na parte tática, nesse comprometimento que ele falou que o Caio Jorge tem. Não está fazendo o gol, mas me entregava, voltando, ajudando, marcando, pressionando, me entregava em outras situações, dando passe para o gol. Tem uma participação no jogo. É claro que a função principal dele é o artilheiro, é fazer os gols. Mas é um atacante que, quando não faz gol, não quer dizer que ele não tenha mais nada para fazer no jogo. Não é aquele atacante que só vive de gol, como a gente fala. Tem a obrigação, sim, de fazer os gols. Mas o Caio Jorge participa muito do jogo, do time. E por isso ele ganhou a posição, e por isso o Gabigol hoje é um reserva de luxo. E tem um comportamento até legal, né? Se a gente vê o Gabigol ali no banco, quando entra com vontade, entra com aplicação, muito pela postura do treinador. Não é todo treinador que consegue motivar um cara do nível do Gabigol, que não tem como jogar, porque vai tirar o Caio Jorge como? Não tem como montar um time com os dois, pode em algum momento até usar esses dois atacantes, mas para começar, para ser titular, vai ter que mexer numa estrutura de time. E isso passa pelo bom treinador, saber conduzir esse grupo, conversar com os caras que têm muitos títulos, que têm um currículo enorme. Você vê que o Dudu não aguentou, não ficou, reclamou, chiou e foi pro rival, foi pro Atlético, porque não aceitou muito essa barração e essa condição que o treinador colocou, né? E foi nítido, né? Isso foi explícito, essa desavença entre eles. Então ele mostrou assim ser um cara que tem pulso firme, mas ao mesmo tempo também sabe trazer o jogador para o lado dele, porque pelo menos eu percebo o Gabigol muito interessado, mesmo não sendo titular. É verdade. Vamos para outro lado, vamos ouvir o técnico derrotado no Mineirão, Dorival Júnior. Foi um atropelo. Se o Cruzeiro entrasse com essa postura todo jogo, o Cruzeiro com certeza estaria brigando aí com o Flamengo pelo título. Sport, Santos, Fluminense, Juventude, teve várias oportunidades, né? Se tivesse vencido, a gente já estaria na liderança e bem à frente do Flamengo. Coisa que não acontece hoje por causa desses vacilos e também por causa da arbitragem, né? Mas a arbitragem, foram alguns jogos, o Cruzeiro vacilou em vários também aí. Então, se tivesse feito o dever de casa, o Cruzeiro estaria bem à frente aí. Talvez até pudesse ser campeão aí no próximo jogo ou nos próximos 2 jogos. Vacilou. Mas o importante é que o objetivo foi cumprido. Estamos na Libertadores, fase de grupos. Vamos entrar direto aí. E Pedrinho, reforça esse time aí pra gente brigar forte aí pelo título da Libertadores. Tem muito tempo que a gente não ganha já, então tá na hora. Vamos buscar esse título aí. Mas antes, Copa do Brasil, contra o mesmo Corinthians aí, semifinal. Ir pra essa final aí, ganhar, porque já tem quase 10 anos que a gente não ganha. Já tô até com saudade dessa taça já.
Então bora ganhar. E manter a hegemonia aí, né? De maior campeão da Copa do Brasil. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.